Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. Hoje os nossos convidados são livros. Vamos fazer sugestões de livros de ciência para o Natal, todos saídos recentemente, para oferecer a outras pessoas ou a si próprio. Vamos começar com um livro de um físico, livros de física, o primeiro de um físico. Sim, o físico é António Manuel Batista, que é um dos grandes divulgadores de ciência em Portugal. Foi um pioneiro da divulgação de ciência. Quem é que, com mais idade como eu, não se lembra da voz inconfundível dele aos microfones da rádio e também nos ecrãs de televisão da RTP? Ciência no Grande Teatro do Mundo era um livro que teve uma primeira vida na Gradiva, foi lançado no final dos anos 90 e agora tem uma reedição na Tinta da China, que é uma reedição que é enriquecida por um texto do seu neto e um pós-fácil, um pós-texto do próprio autor sobre os seus tempos de liceu, quer em Santarém, quer em Lisboa. António Manuel Batista, de facto, é uma figura da cultura a quem devemos muito, quer dizer, nós hoje comunicamos ciência, mas ele comunicava ciência em que não se falava disso, ele fazia, e depois este ano acresce o facto curioso dele fazer, já faleceu, já não está connosco, mas é o ano do seu centenário. E, portanto, a publicação deste livro é uma homenagem a ele, não é bem um livro de física, é um livro sobre ciência e filosofia da ciência. Também foi um grande defensor da ciência. Envolveu-se até numa conhecida polémica. Eu recomendo em especial este capítulo, que é o 5º, Pensar com o Coração e Sentir com o Cérebro, que é sobre ciência e poesia. António Manuel Batista é um homem das duas culturas. Sem dúvida, que é muito bem preciso, que é ligar a ciência ao resto dos saberes. Eu também trago aqui um homem de muitas culturas, mas conhecido essencialmente por ser físico, que é o Einstein, e é um livro que tem o título Einstein no Tempo e no Espaço, uma vida em 99 partículas, publicado pela Desassossego. O autor é um escritor de ciência, o editor científico do The Times Literary Supplement. Ele não é muito conhecido, ele chama-se Samuel Graydon. Portanto, ele é a primeira obra deste jovem autor. E o que é este Einstein no Tempo e no Espaço, uma vida em 99 partículas? As partículas são o quê? São histórias, são historietas sobre a vida do Einstein. Portanto, o Einstein é uma figura mítica. E há uma série de histórias que estão associadas ao Einstein. Há uma série de pessoas que publicam falsas citações de Einstein no Facebook para impressionar. Aqui podem encontrar verdadeiras. É mais um livro sobre Einstein. Há muitas biografias dele. Walter Isaacson, por exemplo, estou-me a lembrar de uma, mas há várias outras. É um personagem que a mim particularmente me marcou nos anos de juventude. Eu li várias biografias do Einstein quando era jovem ou mais jovem e esse ainda não li, David, mas estou curioso por ver essa vida em 99 partículas. Portanto, há sempre novas histórias que se podem contar ou novas maneiras de contar as histórias da vida de Einstein. Exatamente, há muitas histórias. É um bocadinho, é talvez uma biografia complementar, por exemplo, àquela grande biografia do Abraham Pais, que fala sobre o seu pensamento e a sua obra. Esta é mais sobre o folclore, sobre as coisas associadas à vida do Einstein. Eu falei de Walter Isaacson, que tem biografias famosas de vários personagens, mas Leonardo da Vinci e outros, mas de facto o Abraham Pais é a biografia de referência. Subtil é o Senhor, é o título dessa biografia. Exato. Publicada na Gradiva, que é uma biografia que é principalmente científica, quer dizer, centra-se mais na obra do que na vida. Esta centra-se mais na vida, que era uma vida um bocadinho confusa, com duas mulheres, várias amantes. David, 2 mulheres não é muito confuso. Foi uma de cada vez, também é preciso dizer. Mas ele conta, por exemplo... A segunda era prima, a primeira era colega da universidade. Mas, por exemplo, conta que ele de facto já fez um acordo de divórcio com a ex-mulher, em que ele já previa ganhar o Prémio Nobel e, portanto, o dinheiro que ele ganhou do Prémio Nobel, em 1920, 120 mil croas, já teve que entregar à Maritz. E parece que entregou. E ela usou o dinheiro para comprar 3 propriedades para arrendar em Zurique.
Ganhou o prémio Nobel para se divorciar da mulher. Para pagar o divórcio. Ora bem, o livro seguinte é Para o Infinito e Mais Além. Bem, é um título que é um título popular. Faz lembrar o Toy Story, não é? O Toy Story, é um título de Toy Story. Mas é um livro de ciência, é um livro de descoberta do universo. Um autor é um dos maiores divulgadores científicos que hoje estão a produzir, o Neil deGrasse Tyson, portanto é o diretor do Planetary Garden em Nova York, com vários livros. Ele é o autor de algumas sequelas da série Cosmos, do Carl Sagan, que foi para ele a figura inspiradora. Houve um encontro entre eles quando o Tyson era criança, era adolescente, e o livro tem uma coautora, Lindsay Walker, e é um livro que eu recomendo. Além de mais, fiz a tradução, sai na Gradiva e conta, no fundo, com belas metáforas é um bom livro de Natal, com belas fotografias. Conta-nos, digamos, o mundo que está, digamos, por cima de nós, que significa no tempo atrás de nós, e que, no fundo, que mundo é este, quanto tempo tem, como é que sabemos isso. Tudo isto empacotado nesta prosa excelente poética, destes divulgadores de ciência. É um pouco como Carl Sagan, também neste estilo de nos maravilhar. É um dos maiores sucessores do Carl Sagan. E pronto, e avançamos então para a Biologia e Medicina, também com um livro sugerido pelo Carlos. Muito bem, eu trago aqui este volume que é o anterior era da Gradiva, este é da Objetiva. O livro intitula-se Eva, um título curto, portanto, mas tem um subtítulo. Mas o livro não é assim tão curto. Não, o livro é muito grande. O livro tem mais de 500 páginas. E é normal, se é sobre a Eva, sobre as mulheres, não tem Há que muita ser, coisa tem a que dizer, ser. não é? Há muita coisa a dizer. Mas ele vai muito atrás para dizer coisas. Repare-se no subtítulo. Como o corpo feminino terminou 200 milhões de anos de evolução humana. Ora bem, 200 milhões de anos, estamos lá no Mesozoico, estamos a falar não da evolução humana, os Homo sapiens têm 300 milhões, mas estamos a falar de vertebrados que nos precederam e dos quais somos herdeiros. E há certas marcas que nós temos, por exemplo, como mamíferos. Começa no primeiro capítulo, trata do leite e, portanto, vai buscar, digamos, um fóssil em que já há evidência, um vertebrado de produção de leite, um animal entre o rato e a doninha, mas depois fala do útero, fala da percepção, etc., até chegar, digamos, a coisas típicas do Homo sapiens. Pelo menos temos a certeza que o Homo sapiens tem, que é o amor. Portanto, é uma história natural da humanidade, mas centrada nas mulheres. Aí é a originalidade deste livro. Aliás, é uma autora, Keta Bohannon, que é jornalista. É o primeiro livro também dela, é jornalista e tem também um doutoramento em evolução na Universidade de Columbia, em Nova York. O livro, de facto, é um best-seller que teve muito êxito nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxónico, porque a mulher nos livros de biologia, o corpo feminino em geral, seja a mulher, seja digamos, o género feminino de outras espécies, não é propriamente um assunto que esteja tratado, digamos, em pé de igualdade. Há muita desigualdade no tratamento da mulher. E ela privilegia aqui a mulher. É uma tendência que temos visto nos últimos tempos, até na arte, nas ciências sociais, o olhar, neste caso, de uma mulher sobre a história das mulheres. O que nos ilumina sobre quem nós somos. E portanto, no fundo, é uma história natural, vista do lado feminino. É uma leitura, digamos, que nos prende. Com outro ângulo. Eu também trago aqui um livro nesta área, vamos lá chamar-lhe assim, da biomedicina, que se chama O Mundo Misterioso da Memória. O autor é um investigador na área da memória, da área da psicologia, que tem um nome um bocadinho difícil de dizer, que é Charan Ranganathan. É um livro saído na saída de emergência. Saiu na saída, pá. Saiu na saída. Portanto, este é um livro, ele é um investigador na área da memória, ele trabalha na Universidade de Davis, na Califórnia. Ele é especialista neste estudo da memória, da estrutura neurocognitiva da memória humana, da relação entre a memória de curto prazo, a memória de trabalho ou a memória de longo prazo. E ele, neste livro, ele procura desmontar. Ele trabalha nesta área há muito tempo, ele começou por fazer...
Ele começou por fazer um doutoramento que não era bem nesta área, mas ele acabou por derivar para esta área. Aliás, ele conta essa história, ele conta como estava a investigar um outro assunto qualquer com uma experiência de psicologia experimental. Portanto, ele lembra-se de ter começado outro assunto. Ele lembra-se, quer dizer, agora não sabemos qual é que é o rigor com que ele se lembra, porque depois, pelo menos ele conta. Quando lemos o livro, ficamos com uma certa noção de que, de facto, a nossa memória não é um conjunto não é um repositório factual de informação. O nosso cérebro... Não é um conjunto de gavetas onde só vai lá e traz, não. Forma-se na altura, quando a pessoa invoca... E a memória tem, até o próprio esquecimento tem um papel importante nas nossas vidas. Dormir ajuda, não é? E a memória molda muito as nossas vidas, ou seja, a memória não é apenas uma espécie de disco rígido, uma espécie de álbum de fotografias, mas as nossas escolhas diárias, as nossas decisões diárias que tomamos são moldadas pela memória. Portanto, a nossa memória é um motor importante das nossas decisões. No caso do Alzheimer, em que se perde a memória, nós vemos, digamos, o prejuízo que isso traz à vida, não é? A Sem vida, dúvida. de algum modo, fica apagada. Sem dúvida. Não somos nada sem memória. Isso mesmo. E o que somos, é exatamente nós o que somos depende da nossa memória. E ele procura desmontar tudo isto, procura mostrar, por exemplo, ele diz aqui, fomos concebidos para esquecer, que é uma das lições mais importantes a aprender com a ciência da memória. Ele também nos diz... É tão importante lembrar como esquecer, não é? Exato, e ele também diz aqui uma coisa que é a memória, aquilo tem sempre um caráter imaginativo, ou seja, nós... Nunca é fiel. Nunca é fiel, é imaginativo. E o facto de nós nos lembrarmos de uma coisa, modificamos a memória ao lembrarmos dela. Isso é muito interessante. Às vezes uma pessoa está a mentir, mas não está a mentir propositadamente. A memória que ficou gravada, de algum modo, é diferente dos factos que realmente... A dada altura é-nos difícil saber o que realmente aconteceu, porque a nossa memória é de facto criativa e imaginativa, mas portanto é o mundo misterioso da memória de Charan Ranganathan, que é um investigador nesta área da Universidade de Davis, na Califórnia. Sigo para uma outra área também ligada com a mente, embora aqui seja mais quase o contrário de tentar preservar a memória. O título do livro chama-se Psicadélicos em Português. Portanto, o autor é... Em português? Em português. É o título do livro. É um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E o autor é um investigador da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa, e ele tem-se dedicado a estudar, enfim, as drogas psicadélicas, como por exemplo o LSD. Está bem, mas em português? É o título, é em português, portanto, é assim. Quer dizer, as drogas são internacionais, mas aqui são vistas por um investigador português. Acho que não há drogas psicadélicas específicas do nosso território. Mas, por exemplo, fala do LSD, da ayahuasca. Sabes o que é ayahuasca, Carlos? Eu já ouvi falar nesse nome. É uma liana alucinogénica que nunca experimentei. Eu também não, mas aqui o autor do livro possivelmente experimentou, porque ele, além de ser investigador nesta área, ele diz isso. Ele não entra em pormenores. E é uma droga lícita ou não? É uma droga lícita. Uma boa pergunta, se é uma droga lícita. É para ler o livro para ver. Não, ele fala de uma organização que se chama qualquer coisa como Safe Experimentation, ou seja, experimentação segura. Mas qual é que é a importância destas drogas alucinogénicas? É que se tem verificado, através da investigação científica, que estas drogas, como o LSD, a ayahuasca, a psilocibina, que é aquela que está nos cogumelos mágicos, portanto também são umas substâncias alucinogénicas, parece que há algumas provas ou algumas indicações que elas têm algum efeito terapêutico em condições como a depressão, a ansiedade, o alcoolismo, o tabagismo e o stress pós-traumático. Na verdade, esta investigação já havia investigação neste sentido há muitas décadas, nos anos 60 e 70 do século XX, e na altura com resultados bons, por exemplo, na questão do alcoolismo. A questão é que por motivos de conservadorismo e de uma certa moral, este caminho acabou por ser abandonado, mas na verdade esta ideia de utilizar drogas alucinogénicas, daquelas que nos criam estados alterados de consciência, para tratar alguns problemas de saúde mental, tem ganho alguma dinâmica nos últimos anos, e há em Portugal projetos piloto para... Eu expliquei isso.
Sim, há em Portugal projetos piloto para, enfim, para que as pessoas, por exemplo, se nós fôssemos tomar LSD, Carlos, por exemplo, era um bocadinho perigoso, portanto nós tínhamos de estar acompanhados para ver se não fazíamos nenhum disparate. Não está nos meus planos, porque é uma coisa que eu tenho medo, sei lá, de perder a mente, ficar alucinado. Acho que é o objetivo. A menos que me ponham isso na bebida. Ora bem, o próximo livro é sobre nutrição, ciências da alimentação e nutrição. O autor é um médico de Londres, que é doutorado em virologia, é um infecciologista, é professor no University College e o nome dele é Chris Van Tulleken, e é uma presença muito conhecida na televisão britânica. Aliás, a cara dele aparece mais vezes do que ele aparece, por uma razão muito simples. Ele tem um gêmeo, que também é médico, e que é, portanto, parecido com ele. E, portanto, os dois são muito conhecidos. E este livro, que saiu na Lua de Papel, intitula-se Pessoas Ultraprocessadas. Bem, processadas aqui não é ter ações em tribunal. Certo. Pessoas ultraprocessadas significa que estamos a comer alimentos ultraprocessados. No subtítulo ele esclarece, sob a forma de pergunta, porque comemos comida de plástico e não conseguimos parar de comer. Portanto, o que ele diz, com o dedo muito apontado à indústria alimentar, é que o que encontramos normalmente nos supermercados e trazemos para casa, na maior parte dos casos, são comidas artificiais com produtos que nós podemos ver no rótulo e com nomes estranhos, mas alguns deles têm o propósito apenas, olha lá está, nos viciar. Certo. De algum modo é parecido com a droga, de nos viciar, e portanto ele diz que temos de ter muito cuidado. Nós, no fundo, ao comer comida ultraprocessada, estamos de facto, enfim, a obedecer aos ditames da indústria alimentar e da sua cadeia forte de publicidade, mas estamos de algum modo a prejudicar, a destruir a nossa saúde. Isto está baseado em muitos dados científicos. É um livro que tem tido muito êxito e há uma grande, enfim, é um livro polémico, com certeza. A indústria da alimentação não gosta, mas coisas, por exemplo, uma historieta que ele conta, a filha estava a comer um gelado e foi brincar com uma amiga e deu o gelado ao pai. O pai ficou com o gelado na mão e reparou numa coisa muito simples, o gelado não derretia. Portanto, aquilo tinha um aditivo para não derreter, que impedia a fusão. Portanto, se fosse água, açúcar, etc., aquilo escorreria na mão do pai. Não escorria porque ele foi ver os ingredientes e estava lá, digamos... Tinha qualquer coisa como um congelante, quase. Qualquer coisa, ele diz que aquilo é um gelado embalsamado, pá. Certo. E, portanto, olha, é um livro muito interessante que nos põe sobre aviso contra... digamos, às vezes, olha, somos experimentadores involuntários de muitas tentativas de... Nós estamos a pensar todos naqueles pacotes disto, bolachas, batatas fritas, etc., que uma pessoa come uma vez e não para de comer. Exato. Aquilo está feito precisamente para isso. Pois é, é uma preocupação de muita gente, a questão da alimentação processada, e é muito difícil obter informação fiável sobre questões de nutrição. Sim. Há sempre polémicas e há quem semeie polémicas. Não é o caso deste, mas há quem semeie polémicas falsas. Quer dizer, há muita falsa ciência também aqui. E este é um médico que quer avisar-nos para um problema. O problema das pessoas ultraprocessadas. Na Lua de Papel. O próximo livro... na área das ciências sociais, não é? A economia, é um livro de economia. Não é dos mais recentes este livro. A primeira edição saiu em abril deste ano. É recente. Mas eu suspeito, adivinho, que vai ter agora novas edições, ou pelo menos novas reimpressões, porque os autores são 2 prémios Nobel muito recentes de economia. O Nobel, enfim, tem o nome de Nobel, embora não seja verdadeiramente o Nobel da economia. São 2 americanos, Daron Acemoglu, de origem turca, vê-se pelo nome, e Simon Johnson, são professores do MIT. O livro intitula-se Poder e Progresso e tem este subtítulo: A Nossa Luta Milenar pela Tecnologia e Prosperidade. A editora é Temas e Debates, que publica este livro nos seus 30 anos. Eles não adivinhavam na altura, quando saiu em abril, que ia ser prémio Nobel.
este autor turco, Acemoglu, já tinha tido aqui há anos, e foi também publicado entre nós, um título de grande impacto, não apenas na academia, mas no mundo. A Academia Nobel fala destes títulos, mas são escritos que podem e devem ser lidos por um leque variado de pessoas, não é preciso ser um académico para ler estes livros. E o outro chamava-se Porque Falham as Nações, é de 2013, e o autor era ainda Acemoglu, e o coautor era outro economista, James Robinson, que também ganhou o Prémio Nobel. Portanto, foram 3 economistas que, no seu conjunto, estes 2 livros, portanto, o primeiro tem um autor em comum, o primeiro, Porque Falham as Nações, e o segundo, Poder e Progresso, falam, no fundo, de quais são as condições para haver desenvolvimento. Porque é que alguns países conseguem desenvolver? A ciência e a tecnologia estão na base do moderno desenvolvimento, sabemos todos isso, mas a questão é que não basta. É preciso, digamos, são precisas estruturas sociais. Eles chamam a atenção dos economistas para a importância das instituições. A importância das instituições sociais, quer dizer, a sociedade tem de estar articulada para poder combater desigualdades, para poder distribuir melhor a riqueza e etc. E este é um livro, de facto, começa muito cedo, pela Revolução Industrial, mas chega até à inteligência artificial e é muito, muito oportuno para nós refletirmos sobre para onde vamos. No fundo, a questão é esta. O que é que podemos fazer para melhorar o mundo com base na experiência adquirida nos últimos 200 anos? E até antes, porque ele fala a nossa luta milenar pela tecnologia e prosperidade. A Revolução Industrial mudou tudo, foi um Big Bang da economia, mas de facto a tecnologia é muito anterior a isso. Mas a forma das pessoas, de facto, beneficiarem dos avanços do conhecimento, de facto, depende das instituições, como por exemplo a escola, não é? Para que muitas pessoas possam, enfim, tirar partido do conhecimento e outras. É um grande livro, e o Nobel chama a atenção para ele, e ainda bem. Eu acho que, enfim, quem sou eu para poder julgar a atribuição dos Nobel da Economia? Mas eu já tinha lido o primeiro livro e estou agora embrenhado neste, já tinha lido Porque Falham as Nações, que até é muito interessante, até por causa do caso português, e estou agora embrenhado neste, comecei, porque é um problema que nos preocupa. Quer dizer, porque é que Portugal não se desenvolve? É uma questão que afeta a todos. De força das instituições, termos instituições fortes. Algumas instituições nossas ainda são frágeis, ainda não asseguram, digamos, um bem-estar que seja, digamos, mais partilhado, que seja menos desigual. Certo, até assistimos a algum enfraquecimento de algumas instituições nos últimos tempos, os serviços de saúde, a própria escola, não é? Isso acaba por ser um fator de falhar, não é? Quer dizer, não há nunca progresso quando o progresso é só para alguns. E depois o problema sempre é que o progresso começa sempre por chegar primeiro aos ricos, não é? E democratiza-se por vezes a muito custo. Por exemplo, nós vemos, digamos, o que aconteceu com as novas tecnologias de informação. Os primeiros telemóveis só custavam um balúrdio, agora toda a gente usa, mas a desigualdade continua, quer dizer, uns têm uns telemóveis, outros têm outros telemóveis, e portanto a tecnologia não é igual para todos. E numa democracia deve tratar destas questões. Por exemplo, a inteligência artificial, um dos problemas que tem é precisamente esse, da desigualdade, quer dizer, os que chegam lá primeiro, os que, de algum modo, podem ganhar mais do que outros que ficam para trás. E, portanto, este é um problema que a humanidade tem há muito tempo, mas que, em vez de estar a ser curado, pode até, de algum modo, estar a ser agravado. É uma mensagem importante agora, nestes tempos do desenvolvimento de novas tecnologias que podem ainda agravar mais as desigualdades. Então, temos, para terminar, um livro infantil, que é de ciência, tem física, tem química, tem biologia e tem, de algum modo, um retrato da ciência. Exato, chama-se As Peças Mais Pequenas, Tudo o que Vemos é Feito do que Não Vemos. É um livro da jornalista Miriam Alves, da SIC, que se tem dedicado muito a estes temas de ciência. Aliás, já entrevistou o Carlos, pelo menos, várias vezes, diria eu, não? E tem ilustrações de uma ilustradora chamada Yara Kono. A Miriam também já gravou connosco um podcast e vai ser escutada neste canal.
Certo, portanto, mas é um livro, como sugestão de Natal, é um excelente livro de ciência para crianças, mas que tem muita informação para todas as idades. É um livro muito bem feito, portanto, aquela parte de nós enquanto seres vivos, completos, seres humanos inteiros, e depois vai diminuindo na escala, primeiro as células, depois os organelos dentro das células, e acaba por chegar aos átomos e às partículas subatómicas, e sempre tendo um pé na história da ciência. E acima de tudo, a Miriam faz uma coisa muito interessante, não apenas mostra os resultados da ciência, mas diz qual é o processo da ciência, como é que sabemos as coisas. Por último, não pode ser o David, tem de ser eu. Quero recomendar um livro que o David está a lançar na Gradiva, na coleção Ciência Aberta, intitulado Como Perder Amigos Rapidamente. O livro parte de um conjunto de crónicas que foram publicadas no Jornal Público, e este é um podcast do Público, mas é muito mais do que o conjunto de crónicas. Algumas foram remodeladas, outras são novas, e portanto é um conjunto de, no fundo, observações sobre o mundo, mas observações muitas vezes ao contrário da opinião comum. E portanto, daí o título, Como Perder Amigos Rapidamente. Claro que é um título irónico, estou-me a lembrar, isto evoca o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos Rapidamente, aqui ao contrário, Como Perder Amigos. Porquê? Porque hoje em dia há certas opiniões que de algum modo são dominantes, e o David tem a coragem e a sabedoria e a coragem, essas duas coisas juntas, de desmontar algumas das coisas que por aí circulam. Por vezes tem a ver com ciência, por outras vezes não tem a ver com ciência, tem a ver, no fundo, com uma coisa que é ainda mais importante que a ciência, e que está por trás da ciência, que é a realidade. Quer dizer, a certa altura nós podemos dizer o que quisermos, e há muita quantidade de gente a dizer o que quer, e felizmente que é assim. Felizmente. Mas o que acontece é que dizem as maiores baboseiras se compararmos com aquilo que é a realidade. E, portanto, aí, às vezes, o facto de alguns destes escritos terem causado alguma polémica, mas o David, ele pega nos problemas que apresenta, estuda-os, apresenta os seus argumentos, e espera naturalmente quem não concordar que ele está preparado para o debate. E, portanto, este livro é um livro também para o debate. É um livro que sai agora no Natal na Gradiva e que pode proporcionar debates, e eu espero que estas crónicas dele continuem a alimentar este debate. E o melhor, ainda tem um prefácio do Carlos Filhais. É o melhor do livro. E pronto, e com estes são 10 títulos de sugestões de livros para o Natal, para prendas para terceiros ou para o próprio. David, nós temos de falar daquilo que fazemos, portanto, eu não te deixei falar do teu livro, mas não há mal nenhum, porque aquilo que fazemos, se não formos nós a defender, quem é que vai defender? Exatamente, portanto, se não formos nós a autopromover-nos, quem é que nos vai autopromover? Não há mais ninguém que nos possa autopromover. Portanto, se houver alguém que ache que tenha opiniões contrárias, com certeza, eu suponho até que se estão a autopromover também, mas isto não é autopromoção, são coisas que são, no fundo, são escritos, por vezes nossos, outras vezes não são nossos, mas escritos em que acreditamos e que nós consideramos que são úteis para os outros. Isso mesmo. E pronto, e com estas 10 sugestões de livros, despedimos-nos até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Até à próxima. O público fica no ouvido.